escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meu pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Nós estamos começando um novo ano e eu tenho certeza que vocês já tomaram decisões muito sábias para o ano de 2021. Eu sei como que é. Nós queremos sempre ser melhores do que no ano passado. Nós queremos andar mais pertinho de Deus, não é verdade? E é isso mesmo que você tem que decidir. Ser um ser humano cada vez melhor. Aprender mais da palavra de Deus. E é isso que você está fazendo aqui agora. E por isso eu tenho muito orgulho de você. Meus amores, hoje nós vamos estudar a lição de número 2. O título dela é Vida Crucificada. Essa lição faz parte da nossa revista nova, onde nós estamos estudando as cartas de Paulo. Isso é muito chique, né? Com a idade de vocês já estão estudando as cartas de Paulo. Eu estou muito orgulhosa dessa turminha. Então, no final da nossa aula, vocês vão ter que saber me responder 2 perguntas. 1. O que a cruz significa para nós cristãos? Você já parou para pensar nisso? E 2. O que a cruz tem a ver com o seu dia a dia? E que Deus me ajude a passar para vocês a importância desse símbolo que é chamado de o coração do Evangelho. Gente, e por favor, vamos esclarecer? Evangelho, o que é mesmo? Boas novas, boas notícias. Qual é a notícia? Jesus veio à Terra para morrer por você e através desse sangue você vai ser lavado de todo pecado e estará limpo diante de Deus através de Jesus. Só Ele é o caminho e aí você um dia irá para o céu. Isto é o Evangelho. Então, meus amores, eu preciso que vocês entendam muito que a cruz é o centro dessa boa notícia. E para começar nossa aula, vamos orar. Senhor amado, nós sabemos o quanto é importante aprendermos cada vez mais da Tua Palavra, porque é através dela que o Senhor fala conosco. Senhor, hoje nós queremos muito entender o significado da cruz e a obra tremenda que o Senhor realizou ali para que nós fôssemos salvos. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Toda vez que a gente fala de cruz, vocês imediatamente já pensam em Jesus. Jesus e cruz são 2 palavras que sempre estão ligadas dentro da nossa cabeça. Porém, meus amores, nem sempre foi assim, sabia? Por quê? Porque você sabe de tudo isso porque você está vivendo depois que tudo isso aconteceu. Você conhece a história. Mas, se você voltar lá no tempo dos discípulos, quando eles estavam conversando com Jesus, tenta entender com a cabeça deles. Você acha que era fácil para eles entenderem que Jesus, aquele homem bom, a quem eles amavam tanto, que só falava coisas boas, que só fazia coisas boas, que nunca tinha pecado, vocês acham que eles conseguiam entender que este homem morreria numa cruz? Não, claro que não. Isso não entrava na cabeça deles. Jesus e cruz, nem pensar. E por quê que esse assunto não entrava na cabeça deles? É muito fácil de você entender. Quem é que era condenado à morte de cruz naquela época?
os piores criminosos, assassinos, pessoas que tinham cometido crimes horrendos. Eles eram pregados numa cruz. Então a cruz era sinônimo de humilhação, vergonha, porque eles tinham que arrastar aquela cruz no meio da cidade inteira com todo o povo xingando, cuspindo em cima deles, gritando para eles coisas horríveis. Então muita humilhação. E pior, a cruz significava castigo merecido. Portanto, era muito difícil deles entenderem que Jesus acabaria assim. Então, gente, depois que Jesus foi crucificado, vocês acham que a coisa melhorou? Não. Piorou. Eles ficaram muito mais confusos. Eles se esconderam com medo dos soldados romanos. Eles ficaram amedrontados. Eles não entendiam como Jesus tinha acabado assim. E demorou ainda um tempo para eles entenderem o significado da cruz. Isso só foi acontecer quando Jesus ressuscitou, porque eles começaram a entender tudo aquilo que Jesus tinha falado antes, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus ressuscitou. E depois veio o dia de Pentecostes. Lembra que eles, no livro de Atos, que eles começaram a falar em uma porção de línguas. E, enfim, dali em diante, eles entenderam a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo reconhece essa dificuldade que a sabedoria humana tem de aceitar uma contradição, o choque que um Messias crucificado provoca no coração das pessoas. Paulo reconheceu que realmente a cruz era contradição e era um choque com a sabedoria humana. E ele escreve sobre isso na primeira carta que ele envia para os Coríntios. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Para por aí, deixa a sua Bíblia aberta porque nós vamos voltar nesse texto. Gente, o que ele quis dizer aqui? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele estava se referindo aí a dois povos, os judeus e os gregos. Esses povos, eles estavam andando por ali, nessa época, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e que os apóstolos estavam tentando espalhar o evangelho. Então, os judeus estavam furiosos. Vamos entender por quê? Volta lá no Antigo Testamento. Olha, desde Daniel e até antes, Deus havia prometido que um dia ele enviaria o Messias. Muito bem, Messias não é um nome de gente. Messias é como se fosse um título, que quer dizer ungido, escolhido por Deus para salvar o povo. Tudo bem? Nessa época agora, depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, os gregos também falavam do Messias. Só que em vez de falar Messias, os gregos falavam o Cristo. São sinônimos, gente, tá? É a mesma coisa. Messias, Cristo. Muito bem. Então os judeus, eles estavam esperando o Messias desesperadamente para salvá-los. E justamente nessa época, eles estavam sendo oprimidos por quem? Pelos romanos. Lembra dos soldados romanos, colocando Jesus na cruz. Então eles estavam esperando um homem poderoso, pomposo, que seria rei, sacerdote e profeta. 3 coisas. Muito bem. Mas quem que veio? Um pobre bebê, nascido numa manjedoura, filho de um carpinteiro, e que foi pregado numa cruz. Você acha que os judeus vão aceitar que aquele moço era o Messias? Jamais. Eles têm a maior dificuldade. Mas tia, espera um pouco, você deve estar pensando, e com toda razão. Desde Isaías, no Velho Testamento, as profecias já apontavam para Jesus e já diziam que ele não teria beleza alguma, que ele seria pregado no madeiro. E, enfim,
E os judeus não sabiam disso, se eles eram os estudiosos das Escrituras? Sabiam sim. Lógico que sabiam, mas não prestaram atenção. Eles estavam tão cegos esperando um Messias, todo chique, todo rei, todo poderoso. Poderoso Jesus sempre foi, né? Mas eles estavam esperando imagem. E não veio isso. Então, eles rejeitaram Jesus. Sabiam tanto e rejeitaram. Destruirei a sabedoria dos sábios. E aí tinha o outro povo, que era o povo grego. Quem era o povo grego? Gente, pensa num povo que gostava de estudar. Eles liam, eles estudavam, eles raciocinavam, eles filosofavam e eles tinham vários deuses. Eles inventavam os deuses deles. Eram muitos deuses e nenhum prestava para nada, né? E os gregos, eles se achavam a sabedoria em pessoa. Exatamente isso. Então, os judeus, volta nos judeus, falavam assim, que a cruz era um escândalo. Imagina um Messias pregado na cruz. Que escândalo isso! E os gregos falavam assim, um sangue que nos leva à salvação, a morte de um homem na cruz nos leva à salvação? Ah, isso é loucura, eles diziam. Pois é, eles que eram tão inteligentes não conseguiram enxergar que aquele era o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas, gente, é muito importante eu não esquecer de dizer, presta atenção, não eram todos os judeus que rejeitavam Jesus e não eram todos os gregos, não. Tinha, a gente sabe aí no meio, de verdade, a sabedoria que Deus queria que eles tivessem. Gente, pensa um pouquinho, os discípulos eram o quê? Judeus. E não acreditaram em Jesus? Acreditaram, seguiram, largaram tudo. Então, tinha ali no meio desse povo cego aí, tinha gente boa, tá? Então, agora nós já estamos no versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Deus está sendo irônico, Paulo está sendo irônico, né? E Deus permitiu. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer, com a sabedoria do mundo, eles não entenderam a sabedoria de Deus. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ele está sendo irônico. Eles falavam que aquela pregação toda dos apóstolos, dos discípulos, era uma loucura. Então, Deus achou por bem, preferiu salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, lembra que eu falei que tinha os bons ali no meio. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Gente, o que ele quis dizer aqui? Olha que coisa linda. Ele disse que já que os entendidos, os sabichões, os sábios, né, não conseguiram enxergar Jesus como Messias, então Deus preferiu salvar aqueles que simplesmente acreditavam no Cristo crucificado. E Deus já tinha prometido isso lá na fundação do mundo, ele já tinha esse plano de favorecer um povo que não era o povo dele. Então ficou claro para vocês que tanto os filósofos gregos como os judeus religiosos, eles foram uma decepção para Deus. Deus preferiu salvar aqueles que simplesmente creram no Cristo crucificado e aceitaram o sacrifício dele na cruz. Muito bem. E é importante também você saber que Paulo era uma pessoa inteligentíssima. Ele tinha uma formação cultural invejável. Por isso, Deus disse lá
no livro de Atos que Paulo, para ele, era vaso escolhido. Então, Paulo, com a cultura que ele tinha, ele poderia ser muito útil para Deus. Tanto que você vê que ele escreveu todas essas cartas no Novo Testamento. E acredite, Paulo, quando ele entendeu a mensagem da cruz, ele diz aqui que ele abandonou toda a sabedoria mundana em favor da sabedoria de Deus. Paulo fala da superioridade da cruz, porque somente a cruz possibilita que pessoas pecadoras, caídas, possam finalmente se relacionar com o próprio Deus. Só a cruz pôde fazer isso. Continuando, você vai abrir a sua Bíblia agora num texto super importante que está no livro de Romanos. Então, Romanos é a primeira carta de Paulo depois do livro de Atos, tá? Atos ele se converte e daí Romanos já é a primeira carta que aparece na Bíblia que Paulo escreveu. Romanos capítulo 3, versículo do 23 até o 26. Tudo bem? Na Bíblia tradicional, esse texto está dificílimo. Eu não sei qual é a sua Bíblia. Mas como eu estou dando aula, eu vou seguir a versão da nova versão transformadora. Eu achei que eles explicam de um jeito muito bacana e fica mais fácil de vocês entenderem. Romanos 3, 23. Começa assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está na Bíblia de vocês. A minha está assim, ó. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou seja, é possível a gente pensar como Deus, a gente não pecar? Não. Nós não vamos alcançar o padrão de Deus nunca, porque o padrão de Deus é perfeito. É puro, é limpo, é santo. E enquanto Jesus não voltar, nós não seremos capazes de atingir o padrão de Deus. Isso é muito sério, mas calma, eu vou te dar uma boa notícia já já. Vamos continuar lendo. Mas Ele, Deus, em sua graça, seu amor, nos declara justos por meio de quem? De Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Jesus Cristo foi lá e tirou a gente. A gente já estava indo para o castigo, já estava indo, não tinha mais jeito. Mas Jesus foi lá e resgatou. Mas você acha que ele pôde ir lá e só arrancar você do castigo? Dizer assim, eu gosto tanto dele, não vou deixar ele ter castigo, não. Gente, se ele fizesse isso, onde é que está a justiça? Ele não seria justo. Continuando. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele, Deus, se conteve, ele se segurou e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, no tempo lá que Paulo estava vivendo, né? Deus deixou para mostrar a justiça dele naquele momento. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Eu achei essa versão demais. Agora, a sua vai ter duas palavras que eu vou ter que explicar nessa aula, então eu vou ter que voltar lá. A sua tá assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Redenção, guarda isso. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Isso quer dizer o quê? Redenção. Vamos entender direitinho o que é redenção. Foi o que Jesus fez. Lembra que ele resgatou a gente?
Antigamente, quando um escravo era vendido, às vezes o dono, coitado, precisava vender porque estava precisando de dinheiro, mas o dono não se conformava de perder esse escravo. Então, o que ele fazia? Ele juntava dinheiro, ia lá e comprava esse escravo de novo e trazia de volta para ele. Isso era redenção. É um termo do Antigo Testamento. E aí, por isso que ele é usado no Novo Testamento, porque foi isso que Jesus fez com a gente. Nós já estávamos, direitinho pertencendo ao mundo das trevas. Mas ele foi lá e nos redimiu. Ele fez o ato da redenção. Mas para ele nos tirar de lá, ele precisou pagar por nós. E que preço ele pagou? Ele deu dinheiro? Não. Ele se deu a si mesmo. Deus, por acaso você viu um Jesus? Eu gosto dessa analogia que o reverendo Hernandes faz. Ele fala assim: você já viu um Jesus sendo pregado na cruz esperneando? Eu não quero ir. Não. Ele foi por vontade própria. Ele obedeceu ao Pai, mas ele quis ir. Ele quis ser pregado naquela cruz porque ele sabia que não tinha outro jeito de nos salvar. Então, gente, a si mesmo ele se deu. Isso, o corpo dele, o sangue dele, é chamado de propiciação. Ou seja, foi a troca. Ele se deu para que nós pudéssemos voltar para o lar, voltar para Deus. Entenderam? Redenção. Quando Jesus busca e compra você de volta. Propiciação. O que ele deu para trazer você de volta? Ele mesmo. O sangue dele. A morte dele lá na cruz. Entenderam? Por isso fala assim, a sua Bíblia. Mediante a redenção. Onde que está essa redenção? Em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação. Quem que Deus apresentou como propiciação? O próprio Jesus, o Filho dele. Entendeu? E então, você deve estar se perguntando, porque eu também já me fiz essa pergunta quando eu tinha a idade de vocês. Tia Ludmila, o que tem a ver Jesus morrer na cruz e eu ser considerado justo, sem pecado? Tá, é profundo isso. Você vai entender. Você aprendeu agora no texto que todos pecaram. Tem alguém que não pecou? Não, todos pecaram. E se todos pecaram, nós estamos condenados, nós não temos chance de vida eterna, de céu, ruas de ouro, nada disso. O nosso destino é o inferno. Pecado, inferno. Justiça, céu. Então, nós estamos todos condenados, porque a Bíblia diz, e ela não volta atrás, a Bíblia é a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Portanto, a justiça de Deus diz que ele precisa punir o seu pecado, o meu pecado, o seu, de todo mundo. Se Deus é justo, ele não pode passar por cima de tudo isso ou fingir que não viu e levar você para o céu. Ele é a própria justiça. Então, punir o seu pecado seria lançar você no inferno. Mas só que Deus nos ama demais. Você não sabe o tamanho desse amor. Então ele já tinha um plano definido. Triste, um plano muito triste. Ele não fez esse plano porque ele quis, mas porque ele é justo. Ele sabia que ele precisava punir o seu pecado. Às vezes, nossos pais até passam por cima dos nossos erros e acabam não castigando, mas Deus não, porque Deus é justiça, ele não volta atrás com a palavra dele. Então, esse plano, apesar de doloroso, era o único jeito. Esse plano apontava para o filho dele. Por quê? Somente alguém, ele precisava apresentar um sacrifício para trazer você para ele. O diabo já está com as garras, estava, né? Que nós estamos com Jesus. O diabo já estava com as garras em cima de você. E ele precisava te tirar das garras do diabo. Mas Deus não é desonesto, Deus não rouba ninguém. Deus precisava fazer um sacrifício
Lembra dos cordeirinhos que eles faziam sacrifício no altar, derramavam sangue? Muito bem, não tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, lá. Então, somente alguém que nunca tivesse pecado, cujo sangue era puro, se essa pessoa fosse sacrificada no meu lugar, então eu estava justa diante de Deus, eu estava limpa, meus pecados seriam cravados na cruz, assim como os pecados daquele tempo do povo do Antigo Testamento eram deixados no altar com o sangue do cordeiro lá, e eles iam para casa em paz. Então, os meus pecados foram cravados na cruz, justamente porque alguém perfeito que nunca pecou derramou sangue por mim. Então, gente, havia outro caminho para Deus nos salvar? Não. Ele fez esse plano porque ele quis? Não, porque ele é justo. E aí, nós lemos no nosso texto uma coisa muito difícil, que diz que Deus foi o justo e o justificador. O caráter dele é algo tão nobre, que ele foi justo porque ele puniu o seu pecado. E ele foi o justificador também, ao mesmo tempo. Ele foi o justificador porque ele tornou você justo diante de quem? Da santidade dele, da justiça dele. Depois daquela cruz, todo aquele que nele crer será salvo. Você crê em Jesus? Então você está salvo. E nada poderá separar você do amor de Deus. Tia, mas e o pecado? Pode. O pecado pode separar sim, por isso que você não pode dormir com o pecado. Não leva pra cama o pecado. Você para de acariciar seu pecado, falando assim, ai, tadinho, acho que nem era pecado isso. Você sabe que é, porque o Espírito Santo te dá essa certeza. Vamos entender, quando Jesus ressuscitou, ele foi para onde? Ele foi para o céu. Onde ele falou que estaria? À direita do Pai. E o que ele disse? Que ia nos preparar mansões celestiais, não é? Então Jesus está lá com o Pai. Quem que está aqui, pertinho de nós, nos convencendo do pecado? É Ele que te cutuca o coração quando você peca. Então não adianta você dizer assim, acho que não era pecado. Você sabe que é. Você sabe que é porque o Espírito Santo não te deixa dúvida. Toda vez que você pecar, o que o apóstolo João fala? Lá na primeira carta dele. Se pecardes, tens advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus, junto ao Pai, está sentadinho ali perto dele. Agora, deixa o pecado sem confessar. A raiz dele vai ficando mais forte, ele vai crescendo dentro de você, até você se acostumar com ele. Perigosíssimo isso. Gente, isso é tão perigoso. Por isso, Paulo diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Ele mandou você sair de fininho? Não, ele falou, foge da aparência do mal. Não falou nem do mal, falou, foge da aparência do mal. Tem um amigo te rodeando, querendo te envolver em coisas ruins? O celular está servindo para você, para coisas que não edificam, para coisas que desagradam a Deus? Foge disso, foge da aparência do mal. Não pisa em areia movediça porque você pode afundar. Não deixa o pecado criar raiz e crescer dentro do seu coração. Você vai acabar se acostumando com ele. Então, meus amores, faça com ele o que Jesus fez com o diabo lá naquela cruz. Sabe o que aconteceu? Abra em Colossenses 2,15. Você vai amar. Paulo não ia perder o gostinho de falar isso, gente. Eu gosto de Paulo, viu? Então vamos lá. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos traduzir tudo isso, né, gente? Despojando é desarmando.
tirando deles o que eles tinham. O que eles tinham? Estavam todos metidos lá, rindo de Jesus, porque Jesus estava sendo crucificado. Eles falavam assim, acabou, você achou que ia salvar a humanidade? Aí, ó, tá sendo crucificado, tá morrendo, ixi, nós vamos arrastar essa humanidade inteira pro inferno e vai ser uma diversão. Não é isso? Mas ele achou que Jesus ia afinar. Jesus não ia aguentar até o fim. E ele foi até o fim. Ele morreu por nós. Morte de cruz. Serviu como sacrifício, como propiciação dos meus pecados. E acabou com a cara de Satanás. Ele derrotou os principados e potestades. Vitória esmagadora. Gente, a revista pediu para eu falar isso para vocês. O diabo não foi eliminado. Ele foi derrotado. Ele já sabe que ele perdeu a batalha, a guerra. Ele já sabe que ele perdeu, tá? Porém, ele ainda não foi eliminado do mapa. Ele vai ser eliminado quando Jesus voltar para nos buscar. Aí ele vai ser eliminado, tá? Então fica esperto, porque ele fica rodeando. Só que ele não tem poder sobre você, né? A Bíblia diz, o que é de Deus, o maligno não toca. O diabo não pode nem fazer assim, ó. Toque. Não. Mas ele é inteligente. Ele fica tentando fazer você pecar. Através de um amigo, através da internet. Então fica esperto, fica perto de Deus, tá? Muito bem. E para terminar, o versículo-chave dito por Jesus, olha que bonito, Lucas 9, 23. Vamos lá? Eu vou ler aqui na revista mesmo, tá, gente? Ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer com isso, gente? Olha, ele quis dizer assim, ó a Bíblia Nova Transformadora. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, fuja da aparência do mal, negue esses pecados que estão tentando invadir o seu coração e continue me imitando, continue me seguindo, não desista. Você já errou muito? Eu também, todo mundo errou. Eu quero acertar todos os dias e eu erro todos os dias, gente. Só que eu não deixo chegar à noite sem confessar o meu pecado. E às vezes na hora que eu pequei, eu já peço perdão. E eu não quero nada me separando de Deus, não. Tá? Bom, então eu disse que você tinha que responder duas perguntas. A primeira, o que a cruz significa para nós cristãos? Eu vou falar agora, tá? E você vai relembrar de toda a lição na sua cabecinha. Então, a cruz é a expressão máxima da justiça de Deus. Um caráter que não dá pra gente medir. Ele não passou por cima do seu pecado. Ele puniu o seu pecado, mas no corpo do Filho dele. E a cruz também, eu gostei da nossa revista porque ela diz que a cruz é a expressão visível da justiça de Deus. Porque justiça é uma coisa que não dá pra você pegar, mas a cruz você enxerga. Ali é a expressão visível da justiça de Deus. Outra coisa que a cruz é para nós cristãos. A cruz é a expressão máxima do maior amor que alguém poderia sentir por você. Esse alguém só poderia ser Deus. A cruz é a derrota de Satanás. Não é isso? Pronto. Agora, preste atenção. O que a cruz tem a ver com o seu dia a dia? Você tem que sempre confessar o seu pecado e continuar seguindo a Jesus. A cruz para você é um modo de vida, é o jeito que você vive. Você vive para Jesus ou você vive para servir o pecado? Se você disse que você vive para Jesus, parabéns. Eu sei que você vai estar no céu um dia. Tá bom? Meus amores, beijo para vocês. E agora nós vamos fazer a nossa oração. Fechem os olhos. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigada
pela obra gigantesca que o Senhor fez naquela cruz para nos salvar. Senhor, nós queremos tanto te dar algo em troca. Nós queremos lhe dar a nossa vida. Senhor, torna-nos, ó Deus, cada vez melhores. Ajuda-nos a seguir esse caminho tão maravilhoso que o Senhor diz que vai estar sempre ao nosso lado. Senhor, que caminho seguro, que caminho de paz, que caminho de alegria. É aqui que nós queremos ficar, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão. Amém. Amém, meus amores. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Deus, meu Pai.